Boa noite, irmãos. Vamos prosseguir, então, com a nossa meditação na Epístola aos Romanos. E nós pausamos no capítulo 6, a partir do verso 11, que a gente pode dar uma lida novamente para relembrarmos. Romanos, capítulo 6, a partir do 11. Que diz assim: Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. E aí lemos na reunião anterior esse tópico, o considerar em fé, o que é que isso significa. Ou seja, em resumo, significa nós considerarmos os fatos que a nossa fé abraçou. Ou seja, devemos considerar o que sabemos. É por isso que o conhecimento é importante. Se não soubermos corretamente, não podemos considerar corretamente. Mas uma vez que sabemos, então o considerar que este versículo convoca torna-se claro para nós. Então a gente pausou no início desse parágrafo aqui, a qual eu vou prosseguir. Alguns, tendo lido o que Paulo disse aqui, ficaram pensando o seguinte: agora eu entendi, eu preciso morrer para o pecado para que Cristo possa viver em mim. Mas isso não é isso que Paulo está ensinando. Ele não está nos exortando a morrer para o pecado. Está afirmando que estamos mortos para o pecado, que estamos separados dele. Este é um fato consumado, não é algo que precisamos fazer por um processo de autodisciplina, etc. John Nelson Darby observou: nunca é dito nas Escrituras que temos de morrer para o pecado. Nem deveríamos pensar que a aplicação da verdade de nossa identificação com a morte de Cristo é algo para nos enganar mentalmente. Porém, é acreditar em algo que é realmente verdadeiro diante de Deus. Deus julgou o pecado e ele não mais o reconhece como sendo nós. Então, devemos acreditar no que ele diz e agir de acordo com isso. E aí tem uma nota que diz assim: Paulo estava usando a palavra pecado para representar a própria pessoa. Então Deus olha para um crente e não o vê mais como sendo dominado pela natureza do pecado. Somos vistos em uma nova posição, em uma nova vida, tendo a vida de Cristo e uma nova natureza. Deus não vê a natureza pecaminosa como sendo nós. Ele vê o verdadeiro nós como sendo a vida que está em uma nova posição diante dele, que não é capaz de pecar. Nossa nova natureza não quer pecar e não pode pecar. O ponto-chave desse parágrafo é em relação a esse termo aqui, mortos para o pecado, que no capítulo 6 é justamente o que cita aqui no verso 11. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. E aí no verso 2, que é o início do capítulo, também tem esse mesmo termo, quando diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? E aí, por isso que nesse parágrafo aqui, que eu continue a leitura, o irmão Bruce fala da questão da pessoa, do crente achar que precisa fazer alguma coisa para morrer para o pecado.
Mas aí ele então explica que isso tem algo com a obra de Cristo, o que é que causou em nós, né? O efeito do poder do Evangelho. Nós morremos para o pecado em um sentido absoluto, porque foi uma obra de Cristo feita apenas uma vez, como diz a Epístola aos Hebreus. E aí vem aquela questão que a gente já abordou em outras reuniões, que é a questão do objetivo e prático. Ou seja, nós morremos para o pecado posicionalmente, porque isso é uma obra de Deus em nossas vidas, e nós podemos expressar em exercício prático a morte para o pecado, agora com a nossa responsabilidade de vivermos para Deus já aqui na terra, né, obedecendo ao Senhor em todas as coisas, em espírito, para que nós possamos expressar através de nossas vidas o que de fato nós somos, que é filho de Deus, filhos de Deus, e que tem uma nova natureza criada pelo próprio Deus, natureza essa que não peca, que é justamente o que é dito aqui. Quando fala da nova natureza. Aqui. Assim sendo, temos o direito de considerar desta forma também. Assim devemos considerar como Deus considera esse fato. E da questão de que a nova natureza não pode pecar e nem não pode e não quer pecar. Então nós temos essa natureza também, embora tenhamos também a velha natureza. E a velha natureza continua sendo inimiga de Deus, a nossa carne, que continua pecaminosa. A diferença é que agora nós não estamos sujeitos a essa velha natureza, porque agora Cristo pode ter o controle de nossas vidas, se também deixarmos, né, ou seja, estarmos cheios do Espírito Santo, nos sujeitarmos ao Espírito Santo em obediência ao Senhor, à sua palavra, para que nós possamos expressar essa nova vida que temos, né, em Cristo. Então, repetindo, existe o fato absoluto de que morremos para o pecado, e isso foi feito em Cristo Jesus, na sua obra, e é assim como nosso Deus e Pai nos vê, e existe a questão da nossa responsabilidade de expressar essa verdade. É aí que vem a questão da importância de considerar, e é essa exortação que o capítulo 6 trata. Tanto é que diz que o capítulo 6 é o primeiro capítulo em que vai exortar o leitor, o cristão. Até então, até o capítulo 5, se fala da doutrina e o poder do evangelho, a justiça de Deus. E a partir do capítulo 6 é tratado, então, de como devemos, da importância de nós considerarmos essa verdade. Porque entendendo como é a verdade, nós vamos, então, em Cristo Jesus, em obediência a Ele, por meio do Espírito, podemos, então, expressar essa verdade. Por isso, a importância de considerarmos a verdade, né? Não a mentira, não a falácia ou doutrinas errôneas, teorias, mas entender a perspectiva de Deus, para que possamos então andar considerando da maneira correta as coisas de Deus. Irmã, Romanos 6.
E então, é justamente isso que o irmão Brucienster vai reforçar aqui já no outro parágrafo. Porque ele diz: considerar, como sabemos, tem a ver com a nossa forma de pensar. Repetindo, considerar, como sabemos, tem a ver com a nossa forma de pensar. Paulo está nos mostrando aqui que precisamos raciocinar a partir da perspectiva correta. Eu lembro até da fala da reunião passada, quando foi citada a questão de irmãos que vivem em santidade com o Senhor, em separação do mal, mas são irmãos de que, apesar de estarem fazendo isso, vivendo para o Senhor Jesus, e aí cabe o Senhor Jesus tratar com cada irmão, porque nós não conhecemos os corações, né, somente Deus, e também somente o Senhor sabe aqueles que são seus, como diz em 2 Timóteo 2, porque a gente está tratando aqui do exercício prático da pessoa que vive para Deus, né, de acordo com o conhecimento que ela tem. E muitas vezes podem ser até irmãos sinceros, mas que não têm ainda o conhecimento o conhecimento da verdade, da sã doutrina, mas dando esse exemplo desses irmãos que vivem em separação do mal, eles estão, na prática, fazendo algo correto para o Senhor. Todavia, o problema é que, às vezes, esse ato, essa expressão de se apartar do mal, pode estar em uma perspectiva errada, ou seja, o irmão pode achar que ele não pode se envolver com o mal, porque senão ele pode perder a salvação que Deus o deu. Ele acha que ele precisa perseverar em separação do mal até o fim, porque senão ele perde a salvação. Entre outros fatores, entre outras teorias. Então a gente percebe de que o fato da pessoa fazer algo para Deus ali externamente não significa que ele está fazendo aquilo na perspectiva correta, porque é necessário o cristão ele entender a base da verdade, para então ele, considerando da maneira verdadeira os pensamentos de Deus, ele então poder expressar isso em sua vida. É a gente perceber também que Deus ele preza pela verdade, tanto é que ele diz em alguns versículos da questão de andar em verdade e em amor, não é? Deixa eu ver se eu consigo achar esse versículo. Em verdade e em amor. Efésios 4:5. Efésios 4:15. Aí diz assim, quando fala dos dons, né? E o Senhor querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. Essa é a vontade de Deus para nós, já aqui e agora, que a gente chegue ao pleno conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à unidade da fé, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, olha aí, os dois termos, verdade e amor. Mas a verdade, ela está antes do amor. Porque é necessário nós vivermos o amor de Deus, sim, e também de expressar na prática esse amor de Deus, a qual a gente prova dele, a gente pode expressar também para outras pessoas. Mas precisamos expressar o amor na verdade. Deus, ele preza pela verdade. Ainda mais nesses últimos dias da igreja, onde a verdade ela é tão desvalorizada. Então, é muito importante isso. Então, a gente percebe a importância que Deus tem pela verdade. Ou seja, irmãos, eu falei da questão de irmãos que seguem alguma coisa na prática, só que na perspectiva errada. Então, é muito importante nós termos o nosso exercício prático para o Senhor em nossas vidas, mas ter os pensamentos corretos de Deus. Corretos de Deus.
Ou seja, eu tenho claramente que Deus acha desse assunto isso, que Deus fez isso em mim, entre outras coisas. Então eu falei sobre essa questão, né, do que é que significa considerar. Tem a ver com a nossa forma de pensar, tá bom? E precisamos raciocinar a partir da perspectiva correta. Quando a tentação se apresenta e a natureza pecaminosa em nós gostaria de responder, não devemos mais raciocinar a partir da perspectiva de quem éramos sob Adão, mas de quem somos sob Cristo. Temos o direito de tratar o pecado como não sendo nós. Podemos dizer, e sinceramente dizer, eu não quero essa coisa má. Porque a nova natureza em nós certamente não a quer. Se, no entanto, permitirmos que a carne haja, devemos nos apropriar do pecado e confessar o nosso pecado a Deus, nosso Pai, com verdadeiro arrependimento, e Ele nos restaurará a comunhão consigo mesmo. Então, aqui, irmãos, é uma coisa que a lei não dava essa perspectiva para o homem, porque a lei apenas condenava e mostrava o quanto que o homem só traz falhas diante de Deus e de como aumenta a dívida cada vez mais do homem para com Deus. E aqui mostra que, com a obra de Cristo, com relação ao pecado, a gente pode pensar, nós temos o direito. Não é questão de pensar assim, será que eu posso? Mas eu acho que isso é demais. Não é questão de demais, é o nosso direito, é o nosso lugar. Estamos em Cristo. Cristo venceu o pecado. E nós também, em Cristo, vencemos também. Por isso que lá em Romanos 8 fala que nós somos mais que vencedores. É isso que traz o Evangelho para nós, porque Cristo venceu, e se nós estamos nele, nós também vencemos. É aí aquele versículo tão conhecido que o Senhor fala, né? Eu venci o mundo. João 16, 33. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Aqui, como o Senhor Jesus ele é soberano, ele tratou desse assunto de vencer o mundo como se já tivesse feito a obra. Ainda mais no Evangelho de João, onde ele tem ele traz a perspectiva em abundância dele como Deus, como soberano em todas as coisas. Por isso que ele fala das coisas como se já tivesse acontecido. E aí eu lembro daquele versículo de Romanos 4, que fala que Deus vê as coisas que não são como se já fossem. E por isso que ele nos vê como santos, né? Deus não nos vê como pecadores mais. Ele nos vê como santos, justificados. Ele já riscou a cédula de dívida que nós tínhamos para com ele. Porque Cristo pagou essa dívida, como dizem Colossenses, né? E aí, Romanos 8 já traz esse aspecto também da vitória. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Romanos 8, 37. Então, essa é a verdade de Deus, essa é a perspectiva de Deus sobre nós. Então, a gente tem que considerar essas verdades, não duvidar. Não duvidar, porque é Ele que falou. Então, quando chega, então, né? Aí fala aqui, quando a tentação se apresenta e a natureza pecaminosa em nós gostaria de responder, porque a velha natureza ainda está em nós, a carne, e aí eu relembro aqui os inimigos que nós temos ainda no mundo, que é o mundo, o diabo e a nossa carne. E a carne em nós continua, pode, né? A natureza pecaminosa nos fazer uma tentação, mas aí chega a questão da gente raciocinar de acordo com o raciocínio de Deus, de pensar assim, eu não estou mais sob o pecado já não me domina, né? Eu não sou mais o pecado, eu não quero essa coisa má. E em Cristo Jesus nós podemos, irmãos, seguir essa verdade, né? Em obediência. E se por acaso falharmos,
porque falhamos também. Aqui diz: se, no entanto, permitirmos que a carne haja, devemos nos apropriar do pecado e confessá-lo, nosso pecado, a Deus, nosso Pai, por verdadeiro arrependimento, e ele nos restaurará a comunhão consigo mesmo. Porque se a gente quiser pecar, a gente peca. E por isso que eu falei o quiser. Porque depois, quando a gente conhece o Evangelho da Graça e sabemos que somos filhos de Deus, nós sabemos que temos todo o poder para não mais se sujeitar naquele lugar onde a gente um dia era preso. Cristo nos libertou e a gente não é mais escravo do pecado. É por isso que fala que nós temos liberdade em Cristo. Que liberdade é essa? É liberdade para viver da maneira que quer? Não. É liberdade de não se sujeitar ao pecado. Aquilo que para Deus é algo terrível. A gente não consegue imaginar a magnitude do pecado e de como Deus vê isso. Tanto é que só Cristo, o próprio Deus, né, Deus Filho, poderia resolver o problema do pecado. Porque precisava de um cordeiro perfeito para poder realizar essa obra e resolver esse problema, né? Essa propiciação a Deus da questão do pecado. E graças a ele, ao Senhor Jesus, ele conseguiu realizar plenamente e com total perfeição. Então, se nós estamos em Cristo, esse Cristo que está ressuscitado, glorificado e que venceu o pecado, nós podemos também nos colocar nessa mesma posição, porque é a nossa posição. E a partir disso, nesses momentos de tentação, nós, em oração e com um pensamento correto, nós podemos não atender à vontade da nossa carne, mas atender à vontade de Deus por meio da nova natureza que temos. Tanto isso que isso é falado em Romanos 6 também. Deixa eu ver o versículo só para terminar minha fala. Quando diz: pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Então, esse viver aqui é com relação à velha natureza? Não, porque a velha natureza não vive para Deus e nem poderia. A velha natureza é inimiga de Deus. Mas quando fala aqui, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado. Que morte foi essa? Do nosso velho homem. Por isso que em Gálatas 2 diz que o nosso velho homem foi crucificado. Não, aqui no capítulo 6, fala que o velho homem foi crucificado com Cristo. Deixa eu ver onde é que está aqui. Aqui, verso 6. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. O velho homem é toda característica má que o homem tem e que isso se tornou inimigo de Deus por causa dessas características que são os frutos do pecado. E a gente imagina o pecado como a raiz, como a árvore, e os frutos dessa árvore, os pecados, no plural. Então, esses frutos, essas características que se deu no pecado no homem, foi Deus ver essas características crucificado com Cristo. É por isso que Deus nos vê apenas como se já tivéssemos apenas na nova natureza, como filhos de Deus. E é nesse lugar que a gente precisa raciocinar. E não pensar que Deus nos vê como pecadores, como pessoas que têm dívidas, porque não temos. Então, é esse considerar que temos que ter. Sim, aí fala aqui, né? Deixa eu ver. O versículo que eu estava, só para concluir. Quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado. Isso aqui tem a ver com o velho homem, que tem relação com a velha natureza. Mas, quanto a viver, vive para Deus. Esse viver aqui já é da nova natureza. Nós vivemos para Deus na nova natureza, que não quer pecar e não pode pecar. E é essa nova natureza que teremos unicamente quando formos ou ser arrebatados, né? Ou quando morrermos, né, fisicamente. Mas é isso, a gente vive para Deus a partir dessa nova natureza que é santa.
E aí, nesse versículo 10, a gente vê que nós já podemos exercitar isso. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos, ou seja, pense da maneira correta, considere o que é correto de acordo com a perspectiva de Deus. Então, se Deus nos vê como mortos para o pecado, mas vivos para Ele, em Cristo Jesus, então vivamos já assim, porque Deus nos dá esse direito. E também porque esse é o nosso lugar. Esse deve ser realmente o nosso viver, porque a gente não tem outro lugar. Então é isso. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Opa, eu não compartilhei, né? Eu fiquei aqui falando e não compartilhei a tela. Até aqui, irmãos. Obrigado. Michel, lá no texto, voltando no texto aí, o título lá em cima, como é que tá? Considerar em fé. Eu queria destacar essa parte que ele fala aí, em fé, né? Para aí complementar toda essa fala do irmão Michel aí, essa explicação. Por quê? Em Romanos mesmo, a gente vê lá no capítulo 1 de Romanos, primeiro a gente vê do verso 16 ao 17, capítulo 1, verso 16 a 17, fala assim, né? Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. E depois a gente pode ler também aí, ainda no capítulo 1, só que é no verso 5, o verso 5 do capítulo 1. Verso 5, Michel. É Michel ou quem é que está aí na Bíblia? Aí. Sou eu. Pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todos os agentes pelo seu nome. A gente vai ver que o livro, a Epístola de Romanos, aí o primeiro capítulo, Paulo fala da obediência da fé, e a gente vai ver lá no último capítulo de Romanos, acho que é no capítulo 16, Paulo vai falar de novo sobre a obediência da fé. Capítulo 16, deixa eu ver qual é o verso. Verso 26. Verso 26, obrigado, Michel. Mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações para a obediência da fé. A gente sabe que a Epístola de Romanos é o Evangelho explicado. E ele abre essa epístola falando da obediência da fé e termina a epístola falando da obediência da fé. E a gente viu ali também que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. E que o justo, né? Aquele que é. Quem é justo? Todo aquele que é salvo, né? Porque creu no Senhor Jesus Cristo, a gente já viu isso, né? Ele se torna justo, ou é justificado e se torna assim justo diante de Deus. Então, o justo, ainda caminhando aqui neste mundo com essas duas naturezas, a gente ainda sabe que tem essa natureza pecaminosa e tudo mais, ele vai ter que viver pela fé. O justo viverá da fé. E a gente vê isso também lá em Coríntios, quando fala do amor, né? Fala que. Deixa eu abrir aqui também. 1 Coríntios 13, verso 13. Paulo fala assim: agora, pois,
permanecem a fé, a esperança e o amor. Estas três. Mas maior desta é o amor. Né? Então, por que Paulo fala isso? Que maior destas é o amor. Mas ele está dizendo que agora nessa condição que nós estamos, né, permanece a fé, permanece a esperança, que é a bendita esperança, né, da redenção do nosso corpo, da vinda do Senhor Jesus Cristo, o arrebatamento, e o amor que permanece agora, e o amor vai permanecer depois. Por isso que ele fala ali no final, destas três, mas o maior desta é o amor. Por quê? Porque quando a gente for para o céu, estiver com o nosso Senhor Jesus Cristo, a gente não vamos precisar da fé, porque a gente vai estar vendo Ele, né? A gente vai poder tocar nele, ver o Senhor Jesus, falar com Ele. Não precisa mais de fé. A gente vai estar vendo todas as coisas como elas são, né? E não vai precisar mais de fé, não vai precisar mais de esperança, porque a gente vai estar mais, né, naquela expectativa ou na esperança, não. A gente vai estar vivendo a realidade da pessoa do Senhor Jesus, a gente poder estar com Ele. Mas o amor, esse vai permanecer eternamente, né? Porque nós vamos estar ali desfrutando do amor do Senhor Jesus como nós desfrutamos hoje, né? Desfrutamos hoje do amor do Senhor Jesus e vamos continuar desfrutando. Então, o amor permanece, a fé não e a esperança não. Mas, voltando lá em Romanos, nesse assunto que a gente está falando, de considerar em fé, né? Aí eu quero destacar isso, porque tudo isso que o irmão Michel falou aí, e é muito importante, esclarecedor, ele vai ser necessário de nós essa fé. O considerar é em fé. Nós vamos ter que ter essa fé para considerar. Por quê? Se Deus diz que nós, crendo em Jesus Cristo, nós temos os nossos pecados lavados, nós nos tornamos assim santos, nós somos assim justificados, nós temos uma salvação que é eterna, agora, e que não podemos perder. Tudo isso é Deus que diz, né? E a gente aprende pela palavra de Deus, a gente sabe que a fé, né, ela vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Então, a gente ouve aquilo que Deus diz, a gente conhece aquilo que Deus diz, entendemos, como o irmão Michel bem destacou, é necessário conhecimento. Conhecimento o quê? Da pessoa do Senhor Jesus Cristo, né? A pessoa para ser salva, né? Crer no Senhor Jesus, crer no Evangelho, primeiro ela precisa ouvir o Evangelho. Se ela não ouvir, como é que ela vai ser salva? Não é isso? Se ela não ouvir de que o Senhor Jesus o Cristo, um dia lá, né, quase 2000 anos atrás, lá, o Senhor Jesus Cristo veio a este mundo, ele era Deus, ele é Deus, e se fez homem como nós, e morreu numa cruz, derramou seu sangue para nos salvar, e ao terceiro dia ele ressuscitou e está hoje à direita do Pai. Se a pessoa não ouvir isso, como ela vai poder crer? Então, ela tem que ouvir, ela tem que conhecer essa mensagem. Ah, mas aqueles que nunca ouviram o evangelho, aí é o que a gente leu lá em Romanos. A natureza proclama a glória de Deus, né? E manifesta que existe um Deus criador. Se a pessoa tá, todos nós conhecemos que existe um Deus criador, olhando para tudo que foi criado, né? Os céus, a terra, tudo que foi criado. Mas vamos falar especificamente do Evangelho, né? Então, ouvir, conhecer e crer. Então, aí vem a fé. A fé é o quê? Você crê naquilo que Deus diz. Você crê naquilo que, né, o Senhor, Deus diz, você crê naquilo que Deus faz. Então, é muito importante isso, porque depois que nós somos salvos, é necessário dar um outro passo, né? Não é? A gente não pode parar na salvação. Depois que somos salvos, é necessário dar um outro passo. Por quê? Porque a salvação, como a gente vê aí nesse capítulo 6 e aí fala também dessa questão, nós fomos tirados das trevas para a luz.
nós fomos tirados do domínio do pecado, né, para estarmos sob o domínio agora de quem? Do Senhor Jesus. Não tem, o pecado não tem mais domínio sobre nós. Nós tínhamos um Senhor que era o quê? O pecado, né? A nossa vida pecaminosa, a nossa carne, e, consequentemente, quem dominava sobre nós era Satanás, porque ele, né, um homem que anda conforme os seus desejos carnais, ele vai ser guiado, vai ser dominado por Satanás, que vai induzir ele, e vai tentar ele de várias formas e astutas, que vai fazer com que ele ande no caminho dele. O homem pode até pensar assim, não, eu estou fazendo minha vontade, eu estou fazendo o que eu quero. E tá mesmo, né, que a vontade dele é carnal, mas o fim dela é aquilo que Satanás quer. Ele vai dando, vamos dizer assim, corda para a carne do homem, satisfazendo os desejos do homem. Veja como Satanás sempre vem com tentações para satisfazer os desejos da nossa carne. Não é assim? Aí, ao satisfazermos os desejos da nossa carne, nós estamos satisfazendo, na verdade, o desejo também de Satanás, que quer que nós andemos assim e estejamos longe de Deus, sem comunhão com Deus. Porque é isso que o pecado faz, né? Quando a gente faz a vontade da carne, nós pecamos e perdemos a comunhão com Deus. Então, o Senhor Jesus, ele nos tirou desse domínio, desse Senhor aí, né? Entre aspas, né? Senhor minúsculo aí, vamos dizer assim. E ele nos colocou agora sobre sobre o seu domínio, né? Ele é o cabeça, ele é o Senhor. Então, depois que somos salvos, precisamos dar esse outro passo. Já que agora nós temos esse conhecimento, que não somos mais, não estamos mais sob o domínio da carne, nem de Satanás, que temos um Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo, que é o cabeça, né? Então, vamos andar conforme isso. Mas para andar conforme isso, na condição que nós estamos hoje, necessitamos da fé. Necessitamos da fé. Por isso que é o considerar dessa palavra. Oi? Por isso que eu gostei dessa palavra. Por isso que o considerar é em fé. Por isso que lá em Romanos, no início, que a gente leu lá, do capítulo 1, fala da obediência pela fé. Por isso que lá no final, no capítulo 16, fala da obediência pela fé. Por isso que em Romanos, capítulo 1, ali, 16 a 17, a gente viu que o evangelho é o poder de Deus para a salvação, né? E é de fé em fé e viver por fé. Por quê, meus irmãos? Porque o tempo todo, nessa condição que nós estamos, os nossos sentidos, visão, audição, tato, seja lá qual for os sentidos, vai sempre nos dizer que nós estamos perdidos, que nós somos que nós não temos um Deus verdadeiro, porque a gente não pode ver, né? Então, aí vai. Tudo isso sempre vai estar nos guiando a isso. Mas aí a gente vai dar razão ou vai dar atenção ao que nós sentimos? Não. Quantas vezes nós estamos abatidos, deprimidos, né? E a gente sente que parece que estamos perdidos. Quantas vezes acontece isso? Mas aí a gente considera o que Deus falou, o que Deus fala e fala para nós, já que cremos no Senhor Jesus Cristo. A gente considera o que ele fala. E ele fala que não vai nos deixar desamparado. Ele fala que ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Ele fala tantas coisas que tem na palavra, a gente pode pegar desde o Antigo Testamento até o último livro, até Apocalipse, várias e várias palavras de Deus nos dizendo e nos mostrando que, independente da condição que nós estejamos, né, ele cuida de nós e que nós já temos
a vitória, já temos um lugar de descanso, que nós já temos uma posição de grande conforto e consideração na pessoa do Senhor Jesus, né? Então, os irmãos podem lembrar, os irmãos podem citar vários e vários versículos e versículos que nos dão esse conforto, que nos dão essa perspectiva, que é a perspectiva de Deus, como Deus nos vê, como o irmão Michel falou aí. Então, o que é que nós temos que fazer quando os nossos sentimentos, o que nós estamos sentindo no nosso corpo está nos dizendo tudo ao contrário? O que é que a gente tem que fazer? Né? A gente tem que, por fé, crer naquilo que Deus diz. Pronto. Nós todos pecamos, a gente pode pecar, como o irmão falou, a gente peca. E aí? Estou perdido, meu Deus do céu, perdi a salvação porque eu pequei e tal. É isso que a palavra de Deus diz? Não. A palavra de Deus diz assim, você pecou, confesse, né? Confessai os vossos pecados, né? Confessai, ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados, né? E vos purificar de toda injustiça. Ele é fiel. Quem é fiel? Deus é fiel. O Senhor Jesus é fiel. Não é assim que a palavra de Deus diz lá em 1 Timóteo, segunda Timóteo, capítulo 2, vamos lá, verso 11 a 13, fala assim, palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Tá vendo? É Deus quem está dizendo isso. Se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se sofremos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Nós somos falhos, meus irmãos. Nós somos falhos, nós somos fracos, nós somos, muitas vezes, infiéis, como fala aí, porque a gente não obedece o que Deus fala. Mas a palavra de Deus está dizendo aí, se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Então, Deus permanece fiel. O Senhor Jesus é fiel. O que ele diz, acontece. O que ele promete, ele cumpre. Então, se ele lá, no Evangelho de João, né, Evangelho de João, capítulo 10, fala assim, Evangelho de João, capítulo 10, verso 28 e 29, fala assim, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai, que mais deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Quem? As minhas ovelhas, que está lá no verso 27, né? Eu podia ter lido do verso 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu conheço-as, e elas me seguem. E ninguém pode arrebatar as ovelhas do Senhor da mão dele e do Pai. É ele quem diz isso. Aí a gente vai no Evangelho, em próprio Evangelho de João, capítulo 5, verso 24, e fala assim, na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em juízo, né? Mas passou da morte para a vida. Quem crê, quem ouve a minha palavra e crê, isso aí está falando de fé, esse crer aí é a fé, né? É crer por fé. Tem a vida eterna, não está falando terá, é uma possibilidade, talvez não tenha, você tem, mas pode perder depois, não está falando assim, já diz que tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida, ou seja, não estamos mais mortos em nossos delitos e pecados, na carne, nada disso, é como falou lá, considerai-vos que mortos lá para a carne, mas agora vivos para quem? Para Deus, estamos vivos, porque quando estávamos com a carne agindo em nós e tendo poder sobre nós, nós estávamos mortos, que foi o que aconteceu lá quando Adão pecou. Deus não disse, quando comeres da árvore,
certamente morrerás. Aí Satanás vai e diz para Eva, se você comer, você não vai morrer. Mentindo, né? E ela acreditou na mentira de Satanás. Então, mas o que Deus fala, o certo é verdade. E assim aconteceu. Quando o homem comeu do fruto, né? Adão ali comeu, o homem morreu. Morreu espiritualmente e depois morreu fisicamente também. Né? Adão passou 900 e poucos anos, Adão morreu. Né? Assim como os seus descendentes. Nenhum deles está vivo aqui hoje, a não ser nós, né, que estamos agora vivos, eu estou falando de lá, de Adão. Né? Mas aqueles que são de Cristo, essa nova cabeça, né, o segundo homem, esses têm a vida eterna, não morrem, não vão morrer. E se a gente morrer aqui agora, na condição que nós estamos, o Senhor Jesus vai nos ressuscitar quando Ele vier nos arrebatar. Por quê? Porque temos a vida eterna nos foi dada, e a palavra diz, isso é o Senhor Jesus falando ali em João capítulo 5, né? Isso é o Senhor Jesus falando, Ele falando isso. Então, assim como a gente, na salvação, assim, crê nisso, aí no considerai, né? Voltando lá para Romanos 6, assim também vós consideráveis como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Nesse considerar aí, tem que ter a nossa fé, meus irmãos. A fé de quê? De que agora o meu Senhor é Jesus Cristo. Não é mais o pecado, não é mais a carne, não é mais Satanás. Então, ponto, eu considero assim, e por fé, vou viver assim, caminhar assim. Né? E se eu tropeço, e se eu falho, por causa da condição que eu estou ainda com o Senhor Jesus, ele já providenciou o remédio, que é lá 1 João, né? Que a gente sabe confessar, buscar ele, confessar, e, né, assim, vamos dizer assim, por fé, considerar aquilo que Deus diz. Por fé, considerar aquilo que Deus diz. Aqui só vou abrir um parênteses, que a gente não gosta muito de falar assim de nós mesmos, né? Mas um dos pontos, assim, para mim, que foi de virada na minha vida cristã, né? Porque eu sou nascido em lar evangélico desde criança, e durante, vamos dizer assim, quase mais de por toda a minha juventude, juventude, vamos dizer assim, quando eu já estava na idade de responsabilidade, né, de entender que eu tinha que crer no Senhor Jesus para ser salvo e tudo mais. Não vou falar da parte de criança, porque a de criança não tem essa, né, essa responsabilidade. Mas quando chegou na minha idade de responsabilidade, né, eu vivi durante anos, né, por não conhecer essa palavra de que uma vez salvo, salvo para frente, para sempre, né, eu vivi durante anos com terror, né, eu sonhava com a volta do Senhor Jesus, e para mim aquilo era um terror. Por quê? Porque eu nunca me considerava como salvo, eu sempre achava que tinha algo na minha vida que tinha que corrigir e que estava falho, né, e é sempre assim, porque quem de nós aqui é perfeito agora? Nenhum, porque estamos nessa carne. Mas um dia, né, lendo a palavra de Deus, escrito dos irmãos, um dia, né, eu, né, li lá, vi um irmão falando assim, a fé crê, né, ou considera, ou crê naquilo que Deus diz. Pronto. Aí, quando eu pensei assim, poxa, Deus diz que se eu creio no Senhor Jesus, se eu tenho Jesus como meu Senhor, eu estou salvo. Então, por que eu estou nessa aflição achando que eu não tenho salvação? Se a palavra de Deus diz isso, se ele diz isso para mim, e eu creio, né? Porque é importante isso, meu irmão. Cada um de nós considerar também o nosso coração, porque a palavra aí em Romanos vai dizer que nós temos que crer de coração. E a palavra aí em Romanos também mais na frente vai falar assim, ó, que deixa eu ver aqui mais para frente, é Romanos 8, se eu não me engano, que o Espírito de Deus fala com o nosso espírito, testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8:16, né? Romanos 8:16. O mesmo espírito, o espírito, né? Testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus.
Então, é o próprio Espírito Santo que vai testificar isso conosco. Eu penso assim, né, cada um dos irmãos, irmãs que estão aí, considera e sabe no seu coração como crê no Senhor Jesus, crê realmente em Jesus Cristo. Se você crê, meu irmão, e você busca a Deus, né, e você crê, já ouviu o Evangelho, e já aceitou esse Evangelho, você está salvo. Porque você vai ficar agora se afligindo, né, se você tropeçou, pecou, que vai perder a salvação. A gente tem que se afligir no seguinte maneira, se afligir assim, de buscar a restauração da comunhão nossa com Deus. Aí nós temos que nos afligir. Se eu peco, eu vou ficar aflito, eu vou ficar agoniado, eu vou sentir vergonha e vou buscar, né, a confessar o meu pecado e buscar, assim, a restauração da minha comunhão com Deus. Então, todo aquele que tem o Senhor Jesus no seu coração, de coração realmente, está nessa fé, vai fazer isso. Vai fazer isso. E a palavra de Deus diz que Deus cuida. O Senhor Jesus cuida antes, cuida durante, cuida depois, e ele vai ser fiel naquilo que ele disse. E ele vai restaurar, vai tratar, porque se nós ficarmos, vamos dizer assim, insistente em um caminho errado, ele, como pai, vai nos tratar conosco, como filhos. Nós somos filhos de Deus. Se somos filhos, o pai, ele vai disciplinar o filho que ama. Então, tem vários aspectos aí nessas questões, mas o principal deles, né, é que o que Deus diz, Deus cumpre e é verdadeiro. E a fé vai, assim, estar baseada nisso, baseada naquilo que Deus diz. Por isso que é importante o conhecimento da palavra, conhecimento dessa revelação maravilhosa do Senhor Jesus Cristo na pessoa dele, né? E através da palavra que ele nos deu, essa revelação que está completa aí, que é a Bíblia, e a gente tem conhecimento para chegar em momentos difíceis, em momentos de aflições, a gente lembrar do que Deus diz para nós. A gente lembrar e levantar os nossos olhos para o Senhor Jesus e continuar a caminhada de fé. Só isso aí, meus irmãos. Acho que eu falei demais, desculpa. E é importante sabermos que viver em obediência da fé é algo que não tem relação com a nossa carne e nem também com os nossos olhos carnais. Tanto é que diz assim, vivemos por fé e não por vista, não é isso? A gente pode, tem várias referências, mas eu vou aqui para 2 Coríntios, capítulo 5, verso 7. Porque andamos por fé e não por vista. E é uma coisa que a gente precisa tomar cuidado. Porque fé é a gente crer no que o Senhor Jesus fez por nós e receber a palavra de Deus como dele mesmo. Então, tem termos que... Eu até comentei isso uma vez, né? Tem termos que a gente lê tantas vezes e não para meditar no que significa a palavra ou a frase. Que nem quando o irmão Wesley citou aí uma experiência pessoal, né? Eu vou aproveitar e também me citar aqui rapidamente. Quando eu parei para meditar assim, sobre essa questão de ser filho de Deus. Na verdade, é um termo que a gente tem que parar para pensar todo dia, a todo momento. Filho de Deus. É um termo assim, que é uma coisa que é para a gente ficar meditando mesmo toda hora, porque filho de Deus é um privilégio muito grande. Só que acontece que, ainda mais para quem vive no meio cristão há muitos anos,
ouve esse termo filho de Deus, filho de Deus, filho de Deus, filho de Deus, muitas vezes passa batido o que é que significa isso. E quando você vai recebendo a palavra de Deus por meio da fé, ou seja, por fé e não por vista, o que é que Deus está dizendo, a gente começa a ver os termos com outro olhar. Aquilo que a gente ouvia direto, parecia que nunca tinha ouvido da maneira correta, embora é a mesma frase, é o mesmo termo, filho de Deus. Mas aí quando a gente vai entendendo as verdades de Deus, a gente vai entendendo os nossos privilégios que temos em Cristo, as bênçãos da igreja de Deus, e o que é que significa a igreja de Deus para Ele e para Cristo, a intimidade, né, o nível de aproximação que tem a igreja com Cristo, como noiva. Então, esses termos, quando a gente vai vendo de acordo com a perspectiva de Deus, muita coisa muda. O nosso entendimento, ela fica da maneira como Deus entende. E isso só acontece quando a gente considera os pensamentos de Deus. E quando chegamos nesse nível, é aí que vem aquela questão da gente passar por tribulações com alegria. E é uma coisa que se a gente, olha só, se a gente olhasse por vista, a gente não consegue entender o que é que o apóstolo Paulo fala quando ele diz que se alegra nas tribulações. A gente não consegue entender como é que o apóstolo Paulo e o Silas cantavam quando estavam presos, né? Cantavam hinos com alegria. Como é que faz isso? Ainda mais quando a pessoa é ensinada muitas coisas que às vezes não são bíblicas, ou pode ser bíblicas, mas não é destinado para o povo celestial de Deus, é para o povo terrenal de Deus, Israel. Quando se trata muito de bênçãos materiais, quando se trata das coisas daqui da terra. Ou seja, o cristão que está, em vez de olhar para o céu, como diz lá em Colossenses, né? Olhar para as coisas de cima, ele fica aprendendo e se alimentando e pegando como doutrina para ele as coisas de Israel e olhando para o chão, olhando para a terra. Só que olhando isso, né, por vista, pelas coisas que a gente vê, o cristão ele não fica aguçado, ele não considera corretamente os pensamentos de Deus. Então a gente precisa isso, considerar, né, separar bem a palavra de Deus e receber a palavra de Deus como vindo dele. Então, por que eu falei da questão do termo, né? Eu utilizei aqui o termo filho de Deus. Porque quando a gente fala palavra de Deus, a gente ouve isso direto. Mas para meditar sobre esse termo, palavra de Deus, é a palavra dele, é ele quem está dizendo. E ele está nos ensinando, ele está nos falando. E a palavra de Deus, graças a ele, nós temos acesso muito fácil à palavra de Deus. Quer seja fisicamente, olha o meu aqui, embora eu nem sou de usar muito. Até limpei a capa aqui porque vai ficar brilhando, mas é difícil eu usar. Mas eu tenho aqui, ó, físico, eu tenho no celular, eu tenho no computador, eu estou compartilhando aqui para os irmãos, ou seja, nós, graças a Deus, nós temos a abundância da palavra de Deus em tudo que é canto, a gente consegue achar. E Deus, então, fala conosco por meio dessa palavra. E a gente tem que pegar essa palavra como vinda dele, né? E olhando as coisas do alto e exercitando no conhecimento que ele está nos dando de como ele nos vê. Isso é muito importante, porque a nossa mente formada com a verdade, nós vamos saber viver a nossa vida, né? Cristo vai nos guiar para a gente viver com ele tranquilamente e viver com alegria aqui na Terra, independente das situações que nós estejamos passando aqui, né? O irmão Wesley mesmo ficou citando da questão de nós exercitarmos por fé. Eu lembrei do assunto da justiça de fé. Justiça de Deus significa a obra que Cristo fez na cruz. A justiça de Deus foi plenamente realizada em Cristo. E essa justiça de Deus vai valer para toda a eternidade. Mas tem a justiça de fé, que é uma coisa que também nós passamos, e foi uma coisa que Abraão também, ele é um exemplo perfeito do que significa justiça de fé. Porque fala aqui que creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Romanos 14, verso 3.
E aí, mais abaixo, fala novamente de Abraão. Quando fala coisas que tem a ver com a vista do homem, né? Mas deixa eu falar aqui. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo, já amortecido. Opa, vou botar aqui. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo, já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, estando certíssimo de que o que ele tinha prometido, ele, no caso aqui, Deus, tinha prometido, também era poderoso para o fazer. Assim, isso lhe foi imputado como justiça. Ou seja, para pensar aí num idoso, num casal de idosos, em que Deus disse de que eles iriam ter um filho. Tanto é que Sara riu. Tem uma passagem que diz que Sara riu ao ouvir isso, né? Porque quando você olha as coisas de uma maneira natural, pelos olhos e não por fé, você ri da situação. Então, você para pensar assim, eu sou santo diante de Deus. Aí você olha para você mesmo e pensa, que comédia, né? Isso. Como é que pode isso? Não pode ser verdade. Eu sou filho de Deus. Não, isso é muito privilégio. Inclusive, o que é que faz quando tem muitos ensinamentos e má doutrina, todo vento de doutrina, que faz o homem não se sentir nesse nível? Porque isso é muito privilégio. Isso é uma coisa que Satanás, inclusive, vem trabalhando nisso. A gente viu pela história da igreja, inclusive lá nas cartas, as 7 cartas à igreja, que Satanás começou atacando os cristãos de maneira física, perseguindo os cristãos. Só que ele percebeu que atacando os cristãos fisicamente não abalava a fé dos cristãos de maneira alguma, porque eles tinham uma verdade ali e nas tribulações eles se gloriavam em Deus, como diz em Romanos, porque eles sabiam o que eles eram diante de Deus, que eram filhos, eles sabiam para onde eles iriam, que o fim de tudo, eles estariam com o Senhor de qualquer maneira. Eles sabiam que o Senhor estava cuidando deles a todo momento, e eles sabiam que todas as coisas cooperavam para o bem deles. Tanto é que o Senhor fala de que eles iriam passar por aquilo, mas para que eles tivessem bom ânimo e ainda dá aquela premiação de que eles poderiam passar pela primeira morte, mas não passaria pela segunda. E todos nós cristãos, né, todos nós que cremos no Evangelho, sabemos e temos a certeza de que não passaremos pela segunda morte, que é a condenação eterna. A gente nem sequer vai para o julgamento, né? Nós nem entraremos em julgamento, como diz em João 5, que o irmão Wesley deu. Então, são muitos privilégios que Deus nos afirma por estarmos em Cristo, e aí todas as outras verdades, como a habitação pelo Espírito Santo, o selo do Espírito Santo em nós. Irmãos, isso é muito privilégio. Deus está morando na gente. Para pensar sobre isso. Outra coisa, né? Hoje eu estou pedindo demais, né? Para a gente ficar parando para pensar nos termos. Mas olha só, a magnitude de cada coisa. Filho de Deus, selados e habitados pelo Espírito Santo, nós sendo da Igreja de Deus, a Assembleia de Deus, que tem o maior privilégio de todos os povos em aproximação e intimidade com Deus. Tanto é que temos a igreja, ela tem a figura da noiva de Cristo. Mais do que isso, irmãos, nós somos o corpo de Cristo. Olha a magnitude disso, isso é fantástico. Então, Satanás atacando, perseguindo os cristãos, ele percebeu que não estava abalando os cristãos, porque essa verdade, eles estavam olhando isso pela fé. Os cristãos vendo isso por fé, não há perseguição, não há nada que possa abalar essa verdade diante deles. Porque eles tinham certeza e sabia que Deus cumpre as promessas dele, como fala aí de Abraão, né? Abraão sabia que Deus ia cumprir isso, que ia dar um filho a ele por meio de Sara. Então, Satanás, vendo que isso não deu certo, o que é que ele faz, então? Ele começa a se envolver com o testemunho da igreja, e aí ele começa a trazer inverdades.
ele começa a fazer com que o testemunho da igreja pare de olhar para o céu, olhar para as coisas do alto, que são as verdades de Deus, e começa a baixar a cabeça, olhar para as coisas aqui da terra, olhar para a vista, olhar para as coisas materiais. E isso enfraquece o cristão espiritualmente, porque o cristão vai estar mais aguçado a ver a sua vista, a ver as coisas nele e tirando a vista do Senhor e das suas verdades. Então, eu estou falando tudo isso porque precisamos considerar as verdades de Deus por meio da fé somente, não por vista. Então, Deus nos vê como santos, nós somos habitados pelo Espírito Santo, nós temos todas as bênçãos espirituais. E por fé, irmãos, nós podemos olhar, por mais que possamos ser pobres materialmente, a gente pode olhar para a natureza, olha para o pôr do sol, olha para as montanhas, olha para tudo criado nesse universo. A gente pode olhar e falar assim, isso é nosso, isso é meu. Sabe por quê? Eu sou herdeiro disso. Por que a gente pode falar isso, co-herdeiro? Porque Cristo, ele é o Criador e dono de todas as coisas. E a igreja, sendo noiva dele, também tem posse disso. Então, para pensar de que nós somos ricos em Cristo Jesus. Também por isso, nós vamos reinar no milênio juntamente com Cristo. Nós vamos julgar os anjos. E eu falo isso, irmãos, não para nos envaidecer ou nos acharmos alguma coisa. Não, isso é para glorificar Cristo, porque isso foi da vontade de Deus. Então, se eu olho pela vista aqui, apenas pelos olhos naturais, e olhar para essa criação, não tem lógica eu pensar nisso. Mas por que eu estou falando isso? Tanto para mim quanto para os irmãos. Da gente olhar todas as coisas, inclusive a gente se vê co-herdeiro dessa criação toda. Porque Cristo nos falou. Olha só, Cristo nos falou na sua palavra também isso. Como se não bastasse somente a salvação. A salvação de Deus é a primeira coisa, é a primeira notícia que Deus tem para nos dar. Depois, quando a gente começa a ver a doutrina, a gente percebe que a salvação, ela acaba sendo um detalhe entre tantas outras bênçãos que temos em Cristo. Que aí isso tem relação com a questão do mistério de Deus. O propósito de Deus sobre nós é o que o irmão Wesley falou. Não é somente parar na salvação. Embora, se fosse só a salvação, irmão, já estaria ótimo, né? Porque o que Cristo fez por nós é algo imensurável. Mas aí, Deus é tão gracioso com a gente que ele quer dar mais. Ele quer dar mais e deu muito mais para nós. Vamos lá. Deixa eu falar aqui no capítulo 8 de Romanos. Olha aí. E se nós somos filhos, já somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Então, olha o que Deus está nos dizendo. Nós padeceremos aqui na terra como Cristo padeceu, mas também ele nos dá essa promessa. Com ele também nós seremos glorificados. Essa aqui é uma verdade. E vai acontecer. Isso vai acontecer. E que nós somos herdeiros de Deus. Então, irmãos, eu estou trazendo só esse aspecto de como é importante a gente considerar a palavra de Deus, de como a gente deve nos posicionar, como Deus nos vê, o que é que Deus fez com a gente. A gente fala muito da salvação e realmente a gente tem que ver a salvação e meditar nisso todo dia. Mas olha só um aspecto que eu nem vejo muito falar, mas é interessante também. Olhar, abrir a janela de casa, olhar para a montanha, olhar para o céu, olhar para o sol, as estrelas à noite, olhar para tudo aqui dessa criação e falar assim, isso é do Senhor Jesus e é meu também. E um dia eu vou reinar sobre essa criação também, junto com o Senhor, para a glória dele. Então a gente precisa olhar, como se já estivesse lá na frente já. Eu falei uma vez aqui, vou repetir. Eu mostro esse versículo aqui, para concluir, viu, irmãos? Olha aqui o aspecto de Deus, ó. Deus chama as coisas que não são como se já fossem. É assim como Deus nos vê. Por isso que eu falei que Deus não nos vê como pecadores. Deus nos vê como santos irrepreensíveis. Então, irmãos, se a gente sabe que Deus, a mente dele é assim, ele vê as coisas que não são como se já fossem,
nós podemos exercitar isso também. Então, já aqui na Terra, temos o direito de viver como se a gente já tivesse arrebatado, como se a gente já tivesse com o corpo glorificado, como se a gente já tivesse reinando com Cristo. Tanto é que a gente pode, inclusive, viver como o Senhor viveu aqui na Terra, emanando as características de justiça de Deus por meio da nossa vida. É aí que vem a nossa responsabilidade de viver levando o testemunho de Cristo em nossa vida, porque nós somos embaixadores de Cristo, nós somos representantes de Cristo. Então, não tem sentido falar que a liberdade de Deus sobre nós é a libertinagem, de maneira alguma. E inclusive, quando a gente conhece o Evangelho da Graça, a gente percebe que viver com responsabilidade, ela fica cada vez mais forte, mais do que como era com a lei. Porque a graça de Deus nos constrange de uma forma, né, irmãos? Então, assim, vamos viver para Deus, considerando a sua mente e já desfrutando de tudo que temos em Cristo. Tanto é que o Espírito Santo que habita em nós já, ele também tem um aspecto de penhor. O que é que significa o penhor? Penhor é aquilo que você recebe como garantia, dizendo que você vai receber aquilo em algum momento. Então, todas essas bênçãos que nós temos já nos céus, todas, nós vamos receber de fato. E o Espírito Santo habita em nós como um penhor, nos dando a certeza de que o Senhor não vai invalidar de maneira alguma essa promessa. Então, a salvação e tudo que temos em Cristo, nós vamos ter para todos sempre. Então, para terminar minha fala, eu só vou ler esse versículo aqui que fala do penhor do Espírito. Eu acho que está em 2 Coríntios 5:5, deixa eu ver. Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Por isso estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Olha aí, estava um versículo quase acima do que a gente estava falando, né? Porque andamos por fé e não por vista, mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Pois que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então, esse julgamento aqui é quando Cristo for julgar as nossas obras, para o momento da entrega dos galardões, das coroas e tudo mais. Então é isso, irmãos, obrigado. Não tendo mais comentário, irmãos, a gente então finaliza por aqui. Então a gente continua por esse parágrafo aqui. Este considerar não deve ser confundido com o considerado capítulo 4. Não, não é aqui não, perdão. É aqui, considerar o homem sem fé do mundo.